Agora presta atenção, porque imagina só você sair do carro, pisar em um buraco na rua, cair e ter que operar o ombro. Foi o que aconteceu com o Moza. Ele é motorista de aplicativo e agora vai ter que ficar um tempo sem trabalhar depois dessa queda. Vamos ver onde tudo isso aconteceu. Roda aí. O buraco fica na rua 7 de setembro, no centro de Vitória. Moza tem 58 anos e é motorista de aplicativo. Ele estacionou o carro e, quando foi descer da calçada, caiu no buraco e fraturou o ombro esquerdo. Ele está internado no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória e deve fazer uma cirurgia. Moza mandou um vídeo pra gente. Eu fui descendo a calçada, na hora que eu fui atravessar a rua, quando eu desci do meio-fio, pisei, tinha um buraco e eu pisei nesse buraco e acabei me acidentando, né? Acabei tendo fratura no ombro, né? E com isso agora eu vou ter que fazer a colocação de uma platina. Não vou poder dirigir, né? Não vou poder trabalhar, né? Nos carros de aplicativo. E na rua 7 de setembro tem outros buracos. Esse fica em frente a um bar. Um pedaço de madeira foi colocado no buraco para evitar novos acidentes. Penha é esposa do comerciante e também uma das diretoras da Associação de Moradores do Centro de Vitória. Foi dessa chuva que teve, que alagou a rua 7 toda, foi levando o asfalto, que estava recente, né? E agora está o buraco lá imenso. A gente precisou colocar um tapume em cima para poder evitar acidente de moto, transeunte, até as pessoas também que frequentam o bar. De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Cesan, há 2 meses, realizou uma obra aqui na rua 7 de setembro para ampliação da rede de água. E com as últimas chuvas, parte do material foi arrancado devido à correnteza, à força da água. E com isso, os buracos foram formados. Ainda de acordo com a Prefeitura, a Cesan será notificada. E durante a nossa reportagem, uma equipe da Cesan foi ao local e sinalizou os buracos. A equipe vai avaliar o que aconteceu para que o problema seja solucionado. Pois é, a Cesan já está aí, ela disse ainda que vai fazer contato com o seu Moza para prestar a assistência. Mas claro, gente, fica a pergunta, quais os direitos de quem tem um prejuízo desse, hein? Eu estou aqui com a advogada e professora universitária Camila Moreira. Doutora, muito boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Doutora, nesse caso aí a gente vê, tem carro que cai em buraco, bicicleta, pessoas andando. Qual o direito que a pessoa tem quando ela cai num buraco na via pública? Eu acho importante a gente começar falando que o direito da pessoa quanto a essa lesão, ele não é modificado por se tratar única e exclusivamente de um ente público. Então, assim, se alguém te causar uma lesão, obviamente você vai querer a reparação por essa lesão. E o mesmo se aplica ao ente público. Então, quando o ente público ele pratica uma falha, a gente ouviu aí na reportagem que houve uma obra, deixou-se um buraco aberto, houve uma negligência quanto à finalização desse processo, há o direito, portanto, de requerer esse ressarcimento do ente público. É importante a gente verificar se é uma obra, né, municipal, estadual, para que seja direcionado esse pedido ao ente correto, né? Então, se for uma obra municipal, a gente vai requerer à prefeitura, se for uma obra estadual, ao governo do estado. Mas há essa possibilidade de você requerer tanto o dano sofrido, né? Então, se você ali teve o dano, gasto com medicamento e também os dias que ficou sem trabalhar, como a gente ouviu o caso do Moza aí, que por conta da lesão ele não pôde nem trabalhar. Então, isso também pode ser computado quando você for calcular esse dano sofrido. Agora, o que eu preciso ter? Quais são as provas que eu preciso pegar para entrar com essa ação? É indispensável hoje, né? A gente sempre tem uma câmera de segurança, uma câmera de algum estabelecimento. Então, assim, imagens são aquelas... o melhor, respondendo a sua pergunta, é você ter a maior quantidade de provas que comprovem de fato aquela lesão sofrida. Imagens são ótimas, né? Então, às vezes, pegar no estabelecimento, a gente está vendo aí uma imagem que, né, dá conta exatamente do que aconteceu. Para além disso, se a gente for contabilizar os danos sofridos, então, nota fiscal de farmácia que gastou com medicamentos, se a consulta foi particular, também pegar essas notas fiscais. Além disso, os comprovantes do próprio trabalho. Então, se a pessoa trabalha, por exemplo, ele que é motorista de aplicativo, que trabalha de forma autônoma, que leve também, né, quando for requerer esse ressarcimento, comprovantes de que ele de fato exerce aquele serviço, para que isso possa ser contabilizado e indenizado. Agora, por exemplo, quando chove muito, a gente vê aí muitos buracos, né, pelas vias.
E muitas vezes o motorista não tem essa imagem, não capta essa imagem. O que ele pode fazer, por exemplo, quando ele tem o pneu furado ou a estrutura do carro danificada? O que tipo de prova ele pode fazer ali para comprovar que realmente o dano foi por causa daquele buraco, por exemplo, nesse caso? Você falou uma coisa muito interessante. Para que você requeira esse ressarcimento ao ente público, é indispensável que você comprove que o dano foi causado por ele, né? Então, às vezes, um morador deixou alguma coisa e você passou com o pneu por cima. Aí a gente não está falando da reparação ao ente público, e sim a reparação vai ser feita àquele que causou esse dano. Mas é muito importante que você retorne lá, tire uma foto, né, logo que a água baixou, tire uma foto. Se você levar numa oficina e puder pedir ali um comprovante, que alguém coloque ali num papel um mecânico de confiança o que de fato aconteceu com o seu carro, isso também é indispensável para que você possa requerer esse ressarcimento. Agora, como que eu sei assim de quem é a responsabilidade daquela via, né? Como é que eu sei se é do poder municipal, se é do estadual, se é do federal? Como é que eu sei disso? Geralmente a gente vai, é tranquilo da gente conseguir descobrir, né? Geralmente dentro de bairros, né? A gente está falando da responsabilidade municipal. Então, se for um bairro em Cariacica, a responsabilidade é da Prefeitura de Cariacica, por exemplo, tá? Quando a gente já passa para rodovias, geralmente a gente tem ali essa jurisdição, que pode ser estadual ou federal. Então, ficar atento. Se é uma rua, geralmente é de competência do município. Se é uma avenida, pode ser que seja de competência do estado. E se for uma rodovia, geralmente também é de competência federal. Agora, para finalizar, doutora, quem não tem condições, por exemplo, de contratar um advogado, né, para entrar com uma ação, que as pessoas acham que a ação na justiça é assim, nossa, eu vou deixar por isso mesmo, não tem condição. O que ela pode fazer? É muito importante a gente falar que a Constituição assegura o acesso à justiça. Então, se você tiver a possibilidade de ter um advogado particular, ótimo. Mas se você não tiver, você pode procurar a Defensoria Pública, os núcleos de faculdades também, é muito interessante. Então, se tem uma faculdade próxima à sua casa, existe um atendimento social que é realizado, que pode estar prestando esse serviço de forma gratuita. Ok, doutora, muito obrigado pelas informações, obrigado aí pela sua participação. Quer deixar seu arroba para o nosso público te seguir? Quem quiser me seguir, meu arroba é adv, de advogada, .camila. adv.camila. Isso aí. Valeu, doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Olha, gente, intervalo...